Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos estudar anel quociente. Os objetivos da aula são definir anel quociente e exemplificar o conceito de anel quociente. Então, para começar, nós vamos definir uma relação sobre um anel A dado. Então, sejam A um anel e I um ideal de A. Considere a relação R sobre A definida do seguinte modo. Então, A relaciona com B se somente se A menos B pertence ao ideal I. Esta relação R sobre A definida acima é uma relação de equivalência. De fato, ela é uma relação reflexiva, pois A menos A é igual a zero e o zero pertence a I para todo o ideal I. Isso significa que A relaciona com A para todo A em A. Essa relação também é simétrica, pois se A relaciona com B, então A menos B pertence a I, e como I é um anel, o inverso aditivo aqui do A menos B também pertence a I, ou seja, menos A menos B pertence a I, ou seja, o B menos A pertence a I. Logo, B relaciona com A. E por último, essa relação ela é transitiva, pois se A relaciona com B e B relaciona com C, isso significa que A menos B e B menos C pertencem a I. Mas como I é um anel, nós temos que a soma desses dois elementos também pertence a I. Ou seja, A menos B mais B menos C pertence a I, isto é, A menos C pertence a I. Portanto, A relaciona com C. Observação: as classes de equivalência são denotadas desta forma, e neste caso nós vamos escrevê-la utilizando essa outra notação, A mais I, pois se x pertence à classe de equivalência do elemento A, isso significa que x relaciona com A, e se x relaciona com A, por definição, x menos A pertence a I. Logo, x menos A é igual a I, onde I é um elemento no ideal I, e como A aqui está negativo, eu vou somar A dos dois lados e obtendo x igual a A mais I, onde I é um elemento em I. Então, todo elemento que pertence à classe do A pode ser escrito dessa forma, por isso que nós vamos denotar a classe do A como A mais I. Proposição 2. Se A é um anel e I é um ideal de A, então o conjunto quociente, que é o conjunto formado por todas as classes de equivalência, é um anel com as operações de adição e multiplicação definidas do seguinte modo. Então, eu vou somar duas classes desta forma e eu vou multiplicar duas classes desta forma aqui. Note que, até então, nós não utilizamos o fato de I ser um ideal. Na verdade, a gente vai usar esse fato agora para mostrar que essas duas operações estão bem definidas, ou seja, elas independem dos representantes escolhidos para cada classe. Prova: inicialmente nós vamos mostrar que as duas operações estão bem definidas, isto é, se a classe do A é igual à classe do X e a classe do B é igual à classe do Y, então somar a classe do A com a classe do B é a mesma coisa de somar com a classe do X com a classe do Y. E a mesma coisa acontece em relação à multiplicação. Então, para a gente mostrar que isso aqui e isso aqui acontece, nesse primeiro caso nós temos que provar que a classe do A mais B é igual à classe do X mais Y, e nesse segundo caso, a classe do A vezes B é igual à classe do X vezes Y. De fato, então, vamos mostrar essa primeira igualdade aqui. Se a classe do A é igual à classe do X,
Isso significa que o A pertence à classe do X. Ou seja, o A pode ser escrito como x mais I1, onde esse I1 é um elemento em I. Também, como a classe do B é igual à classe do Y, isso significa que o B pertence à classe do Y, portanto, o B pode ser escrito como Y mais 1 e 2, onde 2 pertence a I. Daí, nós temos A mais B, que é igual a x mais y mais I1 mais I2. Então, para ficar mais claro o raciocínio, esse x mais y, eu vou escrever ele desse lado esquerdo da igualdade. Então, daqui eu posso concluir que A mais B menos x mais y é igual a I1 mais I2. Como I1 mais I2 é um elemento em I, isso significa que A mais B menos x mais y pertence a I. Daí, A mais B relaciona com x mais y. E se A mais B relaciona com x mais y, isso significa que a classe do A mais B é igual à classe do x mais y, que é o que a gente queria provar. Por outro lado, A vezes B é igual. O A pode ser escrito como x mais I1 e o B y mais I2. Então, utilizando aqui a distributividade, nós vamos encontrar xy mais xi2 mais I1y mais I1 vezes I2. Note que, se eu passar esse xy para esse lado, nós vamos obter AB menos xy igual a essa expressão aqui. Agora, como I é um ideal, este elemento pertence a I, este elemento pertence a I e este elemento aqui também pertence a I. Logo, AB menos xy pertence a I e isso significa que AB relaciona com xy. Portanto, a classe do AB é igual à classe do xy. E estes cálculos aqui mostram que, de fato, essas duas operações estão bem definidas. Agora, nós vamos mostrar que esse conjunto com essas duas operações é um anel. Para isso, nós temos que verificar inicialmente que este conjunto com a adição é um grupo abeliano. Essa operação é associativa, pois A é um anel. Segundo, o elemento neutro deste anel é a classe do zero, ou seja, é o zero mais I. O inverso do elemento A mais I em relação à operação da adição é o elemento menos A mais I. E essa adição é comutativa, pois a adição em A também é comutativa. Item A2, é claro que essa multiplicação é associativa. Item 3, a distributividade é válida. Então, vamos verificar isso aí. Vamos pegar a classe do A vezes a classe do B mais a classe do C. Então, calculando aqui primeiro essa soma, nós vamos obter a classe do A vezes a classe do B mais C. Então, por definição, a multiplicação aqui de duas classes é dada multiplicando estes elementos aqui. Então, essa multiplicação é dada como a classe do A vezes o B mais C. Utilizando aqui a distributividade, nós vamos obter AB mais AC, e eu posso escrever essa classe, utilizando a definição de adição, como a classe do AB mais a classe do AC. A classe do AB também, por definição, é a classe do A vezes a classe do B, mais a classe do AC é a classe do A vezes a classe do C. Além disso, essa outra distributividade aqui também é válida e a verificação é feita de modo análogo. Definição: este anel assim obtido é chamado de anel quociente. Por exemplo,
Considere o anel Z dos inteiros com adição e multiplicação usual e o ideal 4Z, que eu vou denotar ele por I. Então, como I é um ideal, o conjunto quociente é um anel e, no caso, o anel quociente é formado somente por esses 4 elementos. De fato, né? Então, nós sabemos que esse anel quociente é formado pelas classes de equivalência. A classe do zero é o zero mais I, que é igual ao conjunto formado por zero mais I, onde I pertence a I. Lembrando que esse I aqui é o conjunto formado pelos múltiplos de 4. Então aqui eu vou estar calculando o 0 mais 0, que resulta em 0. 0 mais 4, que é o 4. 0 menos 4, que é o menos 4. Depois 0 mais 8, que é 8. 0 menos 8, menos 8 e assim em diante. Agora, a classe do 1 é, por definição, o conjunto formado pelos elementos 1 mais I, onde I pertence a I. Então, quando I aqui vale 0, 1 mais 0 é igual a 1. Quando I vale 4, 1 mais 4 é 5. Quando I é menos 4, 1 menos 4 é menos 3. Quando o I é 8, 1 mais 8 é 9. Quando o I é menos 8, 1 menos 8 é menos 7. E assim em diante. A classe do 2, realizando esse mesmo procedimento aqui, é dado por esses elementos. A classe do 3 é dado por estes elementos. Agora note que, se nós formos calcular a classe do 4, nós obtemos esse conjunto aqui, que é exatamente igual à classe do 0. Note que a união desses 4 conjuntos aqui já resulta o anel Z dos inteiros. Isso significa que todas as outras classes vão começar a se repetir, né? Então aqui a classe do 4 já vai ser igual à classe do 0, a classe do 5 já vai ser igual à classe do 1, a classe do 6 vai ser igual à classe do 2 e assim em diante. Então, por esse motivo, o anel quociente é formado pela classe do 0, classe do 1, classe do 2 e classe do 3. Aqui eu construí as tábuas de operações em relação à adição, em relação à multiplicação desse anel quociente. Outro exemplo, considere o anel M2E. Assim, esse conjunto I, formado pelas matrizes da forma ABCD, onde A, B, C e D pertencem a 2E, é um ideal de M2E, ou seja, é o conjunto aqui formado pelas matrizes cujas entradas são números pares. Item B, o anel quociente, já que I é um ideal, né? Então esse conjunto quociente possui estrutura de anel, e esse anel quociente é formado por estes elementos, né, que são classes, onde A, B, C e D são iguais a 0 ou iguais a 1. E item C, esse anel quociente é um anel não comutativo com identidade e possui 16 elementos. Com efeito, então, vamos mostrar que primeiro esse conjunto I é um ideal de M2I. Inicialmente, observe que I é diferente do vazio, pois a matriz nula pertence a I. Agora, nós vamos tomar x e y, duas matrizes em I, e A, uma matriz em M2I. Observe que essas matrizes x e y são formadas por números pares. Logo, x menos y pode ser escrito dessa forma. Se nós multiplicarmos x por A, nós vamos obter essa matriz, e A por x, essa outra matriz. Isso significa que x menos y, xa, ax são elementos em I e, portanto, I é um ideal do M2I.
Agora, vamos caracterizar os elementos desse anel quociente. Sendo assim, se x pertence a esse conjunto, isso significa que x é uma classe de equivalência e pode ser dado pelo conjunto formado pelas matrizes A, B, C, D, mais uma matriz em I, onde as matrizes em I são matrizes cujas entradas são números pares, onde esse alfa, beta, gama e delta são números inteiros. Pelo algoritmo da divisão euclidiana, eu posso pegar cada número desse e dividir por 2, obtendo um quociente e um resto. Lembrando que esse R1, R2, R3, R4, que são os restos, são números maiores ou iguais a 0 e menores do que 2, ou seja, ou são 0 ou são 1. Daí, fazendo essas substituições aqui nessa matriz, nós vamos obter essa soma e note que essa soma pode ser escrita desta forma, né? Pois essa matriz aqui eu posso escrever como matriz R1, R2, R3, R4 mais a matriz 2Q1, 2Q2, 2Q3, 2Q4 mais essa outra matriz. Então eu posso juntar essas duas matrizes cujos números estão multiplicados por 2. Então essa soma aqui pode ser escrita desta forma, onde R1, R2, R3, R4 são os restos, ou seja, cada um desses números ou são iguais a 0 ou são iguais a 1. E, portanto, esse anel quociente é formado pelas classes dessa forma, onde R1, R2, R3, R4 pertencem ao conjunto aqui formado pelo 0 e pelo 1. Pelo item B, então esse conjunto aqui possui 16 elementos, pois aqui nós temos duas possibilidades, 2, 2 e 2, totalizando assim de fato os 16 elementos. E além disso, esse anel não é comutativo, pois essas duas classes pertencem a esse anel quociente, mas a classe dessa matriz vezes essa matriz, por definição, vai ser igual à classe da matriz 0, 1, 0, 0, que é diferente dessa outra multiplicação aqui, que vai resultar na classe da matriz nula. E a identidade deste anel quociente é a classe da matriz identidade 2 por 2. Outro exemplo. Sejam um anel de polinômios com coeficientes em R e I o ideal gerado por este polinômio. Ou seja, esse ideal é formado pelos elementos dessa forma, onde f é um polinômio com coeficientes em R, ou seja, os elementos desse ideal I podem ser escritos como x² mais 1 vezes f de x, onde esse f de x é um polinômio com coeficientes em R. Sendo assim, nós vamos determinar esse conjunto quociente. Para isso, tome um elemento nesse conjunto quociente, ou seja, esse elemento pode ser escrito como f de x mais i. Logo, fazendo a divisão desse f de x pelo polinômio x² mais 1, nós vamos obter que f de x pode ser escrito como x² mais 1 vezes um q de x mais um resto, onde esse resto é um polinômio que tem grau entre 0 e 1, pois esse polinômio aqui tem grau 2. Né? Então, se esse polinômio tem grau ou é 0 ou é 1, ele pode ser escrito desta forma. Daí, essa classe é o conjunto formado pelos f de x mais g de x, onde g de x pertence a i. Se g de x pertence a i, g de x pode ser escrito como um p de x vezes x² mais 1,
enquanto que esse f de x, como nós vimos aqui em cima, ele pode ser escrito como ax mais b mais x² mais 1 vezes q de x. Aqui eu posso colocar esse x² mais 1 em evidência. Então, esse conjunto é formado pelos elementos dessa forma. E note que este fator é um elemento no ideal I. Então, eu vou substituir toda essa expressão por um polinômio s de x, onde s de x pertence a I. Ou seja, os elementos que pertencem a esse anel quociente são desta forma aqui, que são classes de equivalência de polinômios desta forma. Observação. Note que x mais i ao quadrado, ou seja, a classe do polinômio x elevado ao quadrado, é x mais i vezes x mais i, que é igual, por definição, x² mais i, e a classe do x² é igual à classe do menos 1, pois o x² relaciona com menos 1. Assim, se eu escrever a classe x mais i por esse izinho aqui, nós temos que a classe do ax vai ser igual à classe do ai e a classe do 1 vai ser igual à classe do menos x², mas o menos x² relaciona com o 1 também por essa expressão aqui. Consequentemente, se a classe do 1 eu estou chamando de 1, a classe do b vai ser o b e a classe do menos 1 é igual a menos 1. Portanto, a princípio, esse anel quociente é formado pelos elementos dessa forma, ou seja, são as classes do polinômio ax mais b, onde a e b são números reais, mas essa classe pode ser escrita como a classe do ax mais a classe do b. A classe do ax eu estou escrevendo de ai e a classe do b eu estou escrevendo aqui de b. Ou seja, esse anel quociente pode ser escrito como conjunto formado pelos ai mais b, onde a e b são números reais, e este i aqui, que no nosso caso é a classe do x, elevado ao quadrado é igual a menos 1. Então, vocês estão vendo que esse anel quociente, na verdade, é um anel já conhecido nosso. É claro que quando nós reescrevemos os elementos dele de acordo com essa observação. E esse anel aqui é justamente o anel dos números complexos. E com isso, nós finalizamos a aula.